Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilo? Só quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal, bora pra mais um 2 em 1 do nosso querido mangá de One Piece, vídeo do nosso querido Calamanga aqui, vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Agora eu sei que o Bruno tá lançando um vídeo na quinta, porque eu acho que o mangá tá saindo na quinta, não tá mais saindo na sexta, não entendi direito se o mangá tá sendo adiantado ou algo do tipo. Mas bora conferir primeiramente o vídeo do nosso querido Evandro, do canal Manga Q. Revelado Saturn, a quarta arma ancestral, o verdadeiro nome de Insama One Piece 1073, tá? Realmente o One Piece tá chegando na parte das revelações, então aparentemente a gente vai saber o nome de Insama e de repente, sei lá, o nome dos Gorosei tudo lá. Não sei quem vai passar essa informação, será que é o Vegapunk ou o Shanks, não sei. Então bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou, depois a gente vai pro vídeo do Bruno e conto com a sua humilde colaboração deixando um like e se inscrevendo, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores, então bora conferir Revelado Saturn, a quarta arma ancestral, o verdadeiro nome de Insama One Piece 1073, Go! Os nomes das três armas ancestrais são ligadas não somente a deuses, mas também a planetas. E sabemos o poder que essas armas têm. Porém, o que acontece quando surge mais um nome ligado a um planeta e uma divindade? E essa pessoa é um dos 5 anciões do governo mundial. São J. Garcia Saturno. Seria uma quarta arma ancestral? Quais mistérios ele nos revela? Muitos deles, incluindo, quem sabe, o nome verdadeiro de Insama. Quer saber tudo sobre as maiores forças do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Nossa, não entendi. O nome de um dos Gorosei é Saturne? Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... vocês estão, fala a verdade. Melhor, né? Não dá, né? Não dá, né, galera? 20 anos esperando pra aparecer uma figura e o nome de um dos anciões e finalmente foi revelado. Só que ele traz muita informação. Sério, assiste até o fim esse vídeo porque vai explodir a sua mente. Tem muita coisa legal. Bora. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, o que faz? Dispara o like pra deixa o like pra esse vídeo já. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1073. Bora. Olha que essa capa aí. Então vamos lá, meus amigos, nosso capítulo começa com o Rob atacando a Stussy por sua traição, por colocar o Kaku ali pra dormir. Mas ele erra porque a Stussy utiliza um golpe bem interessante onde ela se move tão rapidamente que acaba deixando uma espécie de ilusão. E enquanto o Lute se distrai com essa ilusão, a Stussy usa o seu batom que tem Kairos aqui dentro para conseguir enfraquecer. Caralho! O batom que ela usa é bem parecido ali com o Smoker, usando a ponta da sua Da hora, né? A Stussy também morde o Lute e ele acaba adormecendo como o Kaku. Solados! Um pouco de confusão quanto ao Kairos aqui dentro da série, porque em Wano tivemos algemas de pedra do mar, ao qual o Luffy ainda conseguia carregar pedras enormes. E Yamato até conseguiu parar a terceira marcha do Luffy. Como o Lute, um zoando esperto, cai para um pedaço tão pequeno de pedra do mar escondido. É estranho, né? Bom galera, se lembrem que o Wano é o lugar de manufatura de Kairoseki, a pedra do mar. E lá eles conseguem diluir esse material, ou seja, as algemas do Luffy, de Yamato, do Kid, eles tinham menos pedra do mar, entendi. Era mais fraca, né? Mas impedia o uso da sua fruta e do seu Haki. Lembrando que pedra do mar não afeta Haki, e sim o usuário do fruta. Da fruta, né? Dele não conseguir focar a sua vontade para conseguir usar esse poder. Certo. O Kairoseki é 100% como esse batom, a ponta da GT ou um prego. Um pedaço muito pequeno disso é suficiente. Mas já é o suficiente, né? O usuário de fruta. Beleza. Então descobrimos que a pessoa misteriosa com quem Vegapunk falou ao telefone era assim a Stussy. Era ela? Era a intenção do Vegapunk que ela se tornasse um membro da Cip Zero, mas acabou acontecendo. Vou ser sincero, eu tinha minhas dúvidas aqui se era a Stussy realmente a pessoa que o Vegapunk tinha ligado, porque ela literalmente estava do lado do Lute o tempo todo para conseguir atender esta ligação do Vegapunk. Um pouco estranho, né?
Então, no fim das contas, meus amigos, nada de Copacabana. Nada, por enquanto não. O mais legal aqui é que o Lute e o Haku foram espiões por anos em Water 7 e traíram seus companheiros. E agora? Um deles os traiu e é alguém que Da hora, né? disfarçado por 5 vezes mais do que o tempo que eles passaram em Water 7. Da hora. Isso que eu chamo de karma. A Stussy diz ao Vegapunk que não pode substituir a ordem do Lute de parar os Serafins, porque ela está no mesmo nível de Lute na hierarquia de comando de autoridade. Com isso, Lilith e Edson Vegapunk saíram do laboratório para tentar parar o ataque dessas armas. Tá. S-Hawk ataca a Lilith antes que ela dê a ordem para parar, mas o Zoro o impede. Eita! Com uma cena muito aguardada por todos. Eu espero que continue um pouquinho mais essa luta, né? Porque ela é bem rápida, mas ainda assim bem legal de se ver. Que o Zoro até não parece impressionado ao ponto de sugerir que ainda sente humanidade no jovem Mihawk. Isso é muito legal porque pode ser o Zoro aqui sugerindo que o verdadeiro Mihawk em batalha é mais desumano do que um... Caralho! Por fim, Edson Foda consegue isso. dar a ordem e todos os serafins param de atacar, restabelecendo a ordem momentaneamente. Certo. Luffy e o Chopper estão correndo pelo laboratório tentando encontrar o verdadeiro Vegapunk, porque ele e Bonnie desapareceram. É verdade. Tenho certeza que quando eles surgirem nos próximos capítulos saberemos a história de Kuma. Mas vamos então para a Ilha Esfinge, terra natal do Barba Branca e o local onde Marco a Fênix reside Do nada. e guarda com sua vida. É revelado que os fuzileiros navais chegaram à Ilha Esfinge enquanto o Marco estava no país de Wano. Tá. Esses marinheiros não eram tão leais assim aos seus deveres e funções e começaram a ameaçar os moradores para eles entregarem o tesouro de Barba Branca. Mas uma reviravolta para lá de interessante. O Weevil? Eduardo Weevil chegou e protegeu a aldeia. No Que da hora! o Weevil acabou sendo capturado pelo almirante Aramaki. E agora temos Puta que pariu! Miss Baking e ela pede que o Marco traga seu filho de volta e lhe entregue a herança do Barba Branca. Eu me pergunto, galera, se esse Capitão Ratel da Marinha não é parente do Nezumi. Lembram dele lá no arco Do ratinho, né? do Arlong? Da Nami, né? Bom, faria muito sentido, já que ambos são marinheiros com esse tema de roedores que são canalhas gananciosos. Mas vamos lá. Miss Baking é então apresentada definitivamente. Isso nos diz muita coisa. Ela é Miss Buckingham Stussy, ex-membro dos Piratas Royal. Caralho! Foda! Cientista e aproveitadora dos Meds. Por que isso, revelador? Da hora. Porque ela se autoproclamar cientista nos diz sobre o limite do seu conhecimento. Ela não é... O nível né? que gerou seu filho Weevil. Como ela se aproveitou dos Meds, certamente roubou algumas pesquisas deles. Como ela reforça que o Weevil é filho de Edward, talvez ela tenha realmente tirado o Weevil na sua barriga. Eu creio que ela já foi apaixonada pelo Barba Branca e isso que gerou ela a tentar fazer esse filho dele. Eu realmente acho que o Weevil é um fruto da ciência, porque o Barba Branca Eu acho que é um clone, né? sempre quis uma família. Eu acho que ele nunca negaria um filho biológico. Com certeza não. Outro ponto legal aqui é que Edward Weevil é na verdade uma boa pessoa em seu coração, mas também é uma pessoa de mente simples. E é por isso que ele é facilmente manipulável. Coitado. pela sua mãe. Vemos isso com o Weevil protegendo Ele não é mau, né? do seu pai. E não só isso, ele até queria ir matar o Barba Negra pela morte do Edward. Então ele é muito ingênuo. Ele não parece que vai ser uma espécie de antagonista. Não. Mas um jogador que você vai acabar se apegando, gostando pelo seu jeito engraçado e ele não é mau. E o melhor de tudo, se o Weevil for para Impel Down, ele é a chave da vez para conseguir libertar Bonchan, quem sabe do Flamengo. Nossa, pior, ia ser muito foda. Esse capítulo me traz uma vibração estranha que eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho a sensação de o que estava bem implícito na história Opa! de Dressrosa tem Olha quem tá ali. maior. Foi mostrado novamente aqui. A história de Dressrosa era sobre piratas que suplantaram a realeza de um reino. E aqui com Ratel, o governo mundial é diretamente comparado aos piratas mais uma vez, pilhando ilhas. Implicando o que sempre sentimos ao longo da história. Que talvez um dia a própria marinha e o governo mundial já foram originalmente piratas. Quem sabe eles substituíram Caramba, será? a realeza original desse mundo e se estabeleceram
como a nova autoridade. Ia ser da hora, né? Proclamando os deuses. Piratas são maus, os marinheiros são justos. Esses termos sempre mudaram. É verdade, o Doff falou isso. As crianças que nunca viram a paz e as crianças que nunca viram a guerra têm valores completamente diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Isso é verdade. Este mesmo lugar é um terreno neutro. Caralho! Isso irá prevalecer, você diz. Mas é claro que vai, afinal, quem ganhar esta guerra decide o que é justiça. Verdadeira justiça. Foda! Se encaixa perfeitamente nessa citação épica de Doflamingo sobre a história sendo escrita pelos vencedores. Outra coisa legal aqui é a força do Almirante Aramaki, hein, galera? É verdade. Green Bull é forte o suficiente sim para capturar alguém com a força de um imperador. O Weevil foi considerado comparável ao jovem Barba Branca que todos conhecemos. Em questão de força, né? Em força a Gold Roger. Então, ele é muito poderoso contra qualquer lutador. Mas ficou em choque com o Shanks. Chapéu de Palha, Povo de Wano. E olha só, conhecendo Oda, eu tenho a sensação que a próxima vez que a gente ver o Weevil, ele vai parecer o jovem Barba Branca mesmo, porque ele lutou com o Aramaki. E o Aramaki é magro. E vamos ver uma versão bela dele, bem parecida com seu pai jovem. Podem anotar aí, viu? Será? Mas vamos ao ápice desse capítulo, pois temos muita conversa acontecendo aqui. E ela ocorre no mar, especificamente no navio do Almirante Kizaru, que traz alguns lanches, uns snacks para um velho que está no navio. Antes disso, os fuzileiros navais até testaram essa comida para descobrir se ela não estava envenenada. E o Kizaru fala com aquele homem perguntando se ele conhecia o Dr. Vegapunk, ao qual o velho responde que sim, que o conheceu uma vez. Caralho, é o maluco do Gorosei. Então que esse velho é ninguém menos que a autoridade máxima do governo mundial. Um dos membros do Gorosei que tem seu nome por fim revelado. Estamos frente a São J. Garcia. J. Garcia Saturno. Eu falei no vídeo anterior sobre Oda mostrar a hierarquia mais de uma vez, como se ele quisesse sugerir que nos lembrássemos que o Gorosei estava sempre acima de todos, e até disse que poderíamos ter acima do Vegapunk, os membros do Gorosei chegando à ilha. E não é verdade, porque ele falou mesmo. Eu esperava essa. Mas que loucura, né, galera? 20 anos desde a sua primeira aparição e finalmente temos um nome para uma estrela anciã. E o mais legal de tudo, ele está indo para uma ilha cheia de piratas, enquanto o Akainu tem que ficar atrás de uma mesa. Bom, né? Então, dos Gorosei tem seu primeiro nome inspirado em Jerry Garcia, que é um guitarrista lendário da banda Grateful Dead. Se você não conhece, eu recomendo você estudar, é bem legal. Eu acho que os outros anciões também podem ter seus primeiros nomes inspirados em figuras do rock clássico. Mas deve ser legal. Vamos ao que interessa, as respostas Michael Jackson, que todos buscam. um Elvis. Porque um dos Gorosei está indo em direção para a ilha de Egghead. Serafins? Vegapunk? Bem provável. Eu acho que é um pouquinho mais que isso também. Será que ele vai lutar? É Luffy e a sua fruta de Nika. O Gorosei já sabe que esta fruta foi despertada. Eles estavam prestando muita atenção na luta do Kaido e do Luffy. A foto de Nika foi colocada no pôster de recompensa do Luffy por engano. Creio que é por isso que os Gorosei foram estimulados a entrar em ação, porque eles não têm nenhum outro recurso contra um Nika desperto. Obviamente que ele pode estar... Mas será que ele vai lutar? Para protegê-la, afinal é isso que almirantes fazem. Ou alternativamente, o que ele diz no final ali: eu lamento que tenha chegado a isso, pode significar que eles planejam apagar Egghead do mapa, como fizeram com a ilha de Lulusia. Essa batalha aqui vai decidir também se os Serafins vão acabar com o governo mundial. Mas falando em Lulusia, o que eu espero que aconteça, Sabo sumiu, né? Quebrar a balança de poder. Só que o Saturno vai sim tentar pegar os Serafins para manter aqui a ordem mundial. Agora, qual a parte misteriosa aqui? O nome de J. Garcia, Saturno, é muito revelador, porque o nome dos outros 4 anciões também devem ser de planetas. Gorosei se traduz como 5 estrelas anciões, mas qual é o plot twist aqui? O kanji para estrela usado por Oda faz parte da palavra japonesa para planeta. Caralho, que maluco foda, velho. Faz sentido que eles recebam nomes de planetas do sistema solar que
combinaria perfeitamente. Se excluirmos a Terra e incluirmos Plutão, são 8 planetas. Ou seja, 3 armas ancestrais e os 5 Gorosei. É verdade. Um fato muito importante que é bom lembrar, galera. Quando Oda começou a escrever a série de One Piece, Plutão ainda era um planeta. Considerado um planeta. É verdade. Hoje em dia não é mais. Então ainda é válida essa conexão de Plutão com o planeta. Com o nome deste Gorosei, podemos teorizar o nome dos outros 4. As armas antigas estão relacionadas com esses 3 planetas. Uranus, que é Urano, Poseidon, o planeta Netuno, e Plutão, que é Plutão. São 3 planetas que inclusive não são visíveis a olho nu. Os 5 podem ser vistos da Terra: Marte, Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio. Nossa, esse é legal, né? Já foi revelado como sendo Saturno. Os outros devem seguir este esquema de nomenclatura. E isto me faz pensar: e se há muito tempo atrás não fosse 5 planetas anciões? E se fossem 8? E se os 3 restantes tivessem os poderes de cada arma ancestral e algo acontecesse com eles? Se os 5 planetas anciões receberam o nome de nossos planetas do sistema solar, não poderia haver uma chance de termos um total de 8 armas ancestrais? Nada impede isso. Os 5 anciões seriam as outras 5 armas ancestrais. Ah, tá. Todos eles podem ter algum tipo de Seria legal. uma arma antiga ainda não revelada e desconhecida. Ah. Mais ainda, Nossa, o nome mas de Insama, galera, pode talvez ser descoberto aqui se seguirmos essas dicas. Sempre falamos sobre Insama ter algo a ver com o mar. Afinal, ele é chamado Imu. E seu nome ao contrário, Umi, significa literalmente mar em japonês. Vegapunk revelou que o mar é o pico máximo, a mãe natureza por si só. E por isso usuários de frutos não podem nadar, porque a mãe natureza, o mar, rejeitou esse poder antinatural das frutas do diabo. Onde eu quero chegar aqui? Se temos armas ancestrais e o Gorosei com nome de planeta, Insama seria Terra, porém sendo chamado com o nome divino de Gaia, que na mitologia é conhecido como a Mãe Terra. Caralho, será? A cabeça tá explodindo aqui, hein, galera. Gaia pode ser o nome de Insama. E se Insama até controla Uranus, as coisas fazem mais sentido ainda. Afinal, na mitologia, Urano é o ancestral de todos os outros deuses. Que conexões interessantes. Caralho, foda, seria foda. Você para pra pensar em como Oden sabia que uma nova geração de piratas iria surgir. Isso é verdade. Anos do seu tempo. Olha que ideia maravilhosa. Como? Lembram que eu falo que a astronomia pode ter sido utilizada para essas previsões que os piratas Roger leram na última ilha? Eu falo sempre do eclipse, da volta de Joy Boy, que pode ser previsto por isso, a escuridão que antecede o amanhecer. Só que isto não explica como Oden sabia dessa nova geração de piratas. Quero dizer, não explicava. O nome de Saturno abriu minha mente para diversas possibilidades. A previsão da chegada dessa nova geração pode nos ter sido revelada há muito tempo, quando a pior geração começou a se reunir e são chamados de supernovas. Não só por serem supernovatos, mas fazendo alusão à explosão supernova. Uma explosão estelar poderosa e massiva, capaz de destruir planetas inteiros. Maneiro, né? Então se os 5 será, velho? são um comitê que tudo faz sentido assim mesmo? Antigas que não conhecemos, eles podem governar o mundo com este poder total. E apenas as outras 3 armas ancestrais, quem sabe, poderiam rivalizar com seus poderes. Se o Gorosei tem nome de planeta, Insama é Gaia, Luffy, Nika, Deus do Sol, os Kozuki lunares estão relacionados diretamente à Lua. Eu posso pensar que eles eram como um time no passado e o Gorosei traiu o Sol e a Lua. Mais ainda, é possível o da hora, hein? lá do século perdido, que se arrependeu do que fez. Talvez esse tenha sido o motivo deles não deixarem a sua terra natal, porque isto poderia explicar um pouquinho das 3 armas ancestrais que restaram. Eu imagino que as 3 armas antigas representam as 3 famílias que ficaram ao lado do Sol e da Lua. Poseidon com os homens peixes, que veneram inclusive o Deus Sol. Plutão com os Nefertiti, que tem em sua bandeira o símbolo do Sol. E Uranus com os Lunarianos, que receberam o nome diretamente vindo da Lua. O símbolo Kozuki, que também representa a Lua e hoje guarda Plutão, também tem algo bem parecido com o Sol. E se você olhar bem aqui no símbolo, vai notar 8 pontos
orbitando pontos. Mano, será que Isso é uma tudo das faz coisas mais sentido? legais de One Piece. Fala a verdade, galera. O Oda ele é genial em como os personagens são usados em momentos perfeitos e faz você ter um entendimento maior da série. Temos visto 5 anciões mais ou menos desde o início da série. E todo esse tempo eles sempre foram mostrados como essas figuras políticas com a mais alta autoridade do governo mundial. Mas agora que um deles se movimentou, as coisas ficaram reais. Agora... Se você se pergunta, os 5 anciões devem ser poderosos? Se eles tiverem armas ancestrais ligadas, com toda certeza. Mas lembre, eles levam nomes de planetas, mas também nomes de divindades. Saturno está aqui para pegar... Mano, deve ser forte, velho. Vegapunk, outro trunfo importante. Deve ser forte, não deve ser só um tiozão. Ele tem algum poder mais quebrado. Porque todos esses anciões aqui não são como Spandan, Orochi. Eles são muito destemidos na frente. Também acho. De homens como Sakazuki e Shanks. Eles levam seus papéis muito a sério. Eles não são ridículos e mimados como os outros nobres mundiais. Nem mesmo usam capacete para não compartilhar o mesmo ar. Ele não estar usando inclusive o traje espacial é de longe a minha coisa favorita sobre toda essa situação. Porque diz muito sobre o calibre da pessoa. De modo geral, todos os Gorosei têm cicatrizes. Verdade. Velhos. E se há uma coisa que aprendemos assistindo shonens japoneses é a regra de que personagens antigos são extremamente poderosos. Faz sentido quando você pensa sobre isso. Em séries onde o combate impera, só os fortes têm o privilégio de envelhecer. Eu acho que eles devem ser fortes sim, velho. Muito provavelmente, mano. Deve ser muito forte. Muito legal quanto de informação dá pra teorizar somente com o nome de Saturno. Será que teremos outras armas ancestrais? Eu acho que não. É fato, as conexões entre os planetas, mas eles devem ser fortes. Começam a se afunilar. A escolha do nome Supernova também não foi por acaso. E sabemos que o Sol, né, os planetas orbitam em volta do Sol. Deus Sol sem dúvidas é o mais importante. Poderia então Insama ser Gaia, a representação da Terra, a mãe natureza, e por isso que odeia os verdade. de fruta? Sim, eu acho que isso aqui pode acabar sendo o nome de Insama. Seria bem Gaia? né? Mas e você? Eu acho que é uma mulher também, sempre pensei que fosse uma mulher. Aqui as suas teorias, e se você gostou desse vídeo, tamo junto, bora pro vídeo do Bruno. Por assistir. Fui. Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Revelado o nome dos Gorosei. Zoro duela contra o clone de Mihawk, One Piece 1073. A autoridade máxima do mundo de One Piece faz o seu movimento. Isso vai ser da hora. Gostei muito. O primeiro dos Gorosei Foda. tem finalmente o seu nome revelado, o que mostra que as Saturno anciãs têm alguma relação com as armas ancestrais do século perdido. O que tá acontecendo que isso? com essa bomba da hora. desse capítulo? Ali pela primeira metade eu achei que tava até um pouco lento, tava ali só cumprindo, ali seguindo os acontecimentos, tava tudo acontecendo de boa, mas depois da segunda metade do capítulo, da metade do capítulo pro final, as bombas que a gente teve principalmente na última página, galera, vai ter muita coisa a lenda sobre isso, tentar entender o que tá acontecendo, o sobrenome desse Gorosei, por que ele se chama Saturno. Por quê? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Não antes de você conferir sua inscrição aqui no canal, galera. A gente tá já sou inscrito. Ó, tá chegando. Os 700 mil inscritos estão chegando. Então, muita gente tem se inscrito. Aproveita para conferir também a sua inscrição aqui no canal. E se o sininho também tá ativado. Toda semana vídeos sobre o mangá e o universo de One Piece. E vambora pro review completaço do capítulo Let's bora de One Piece. Começando com a capa, a gente vê o Vegapunk ele recebendo um tal de um prêmio Ibel da Paz. Não é o prêmio Nobel, nesse caso dentro de One Piece se refere ao Ibel da Paz por ter desenvolvido uma tal de flores GP que florescem em pólvoras. A gente vê ele na prática conseguindo ali parar uma guerra. Ele literalmente entregou flores para os seus inimigos, ou enfim, dois inimigos que estavam ali guerreando por algum motivo aleatório. Mas o curioso do nome das flores GP é que muito provavelmente essa sigla GP se refere a Gunpowder, que traduzido do inglês para o português seria pólvora, né? O que é literalmente o que ele estava fazendo ali. Ele estava mexendo e transformando a pólvora em flores, basicamente. E eu gosto muito nessa história de capa porque o Oda ele tá conseguindo aproveitar muito essa história de capa da Germa Double Six para interligar todos os acontecimentos dessa história de capa com os eventos atuais. Também, né? Então por isso que até histórias de capa, até capas, na verdade, como a desse capítulo, que são
bem mais simples, né? Não agregam tanto assim a história como fazem eu acabar me entretendo, né? Gostando de ver a historinha de capa ali o feito do Vegapunk. Mas vamos lá, entrando no capítulo de fato, a gente vê o Lute enfrentando a Stussy. Depois de ter visto o Caco ser abatido, o Lute, ele obviamente iria pra cima da Stussy, só que ela já consegue desviar do seu Shigan com uma evolução daquela técnica do Rokushiki, que era o Kanban, onde os membros da CP9 eles conseguiam comportar o seu corpo, né, moldar o seu corpo como se fosse em papel, só que nesse caso a gente vê uma evolução dessa técnica que foi a foto de papel. Caralho, foda, hein? Onde ela consegue deixar um vulto da sua própria imagem e conseguir dessa forma desviar, muito parecido com o que os personagens de Dragon Ball Z conseguiam fazer. E a gente vê também ela dando uma sequência, conseguindo encaixar um combo no Lute, que foi usando o seu batom, que tem uma pontinha ali feita de Kairoseki, muito parecido com o Dite do Smoker, né? Conseguindo ali encostar. Foi solado. Seria muito engraçado se ela encostasse, inclusive, na boca do Lute, né? Pra fingir que ela tava passando batom na boca dele, mas ela encosta o batom de Kairoseki e logo em seguida aplica uma mordida, conseguindo, dessa forma, abater o Lute. Solado. O cara simplesmente foi de arrasta pra cima. Foi. Nulas, praticamente, lutando. Muito rápido, né? Se você for ver, né? E óbvio, ele foi pego de surpresa, pego desprevenido. Sim. E é um negócio curioso, né? A gente vê a Stussy usando um batom feito de Kairoseki, porque o Kairoseki, a gente sabe, é algo que devia ser tão, mas tão disseminado no dia a dia dos piratas, dos marinheiros. Mas é raro, né? Qualquer batalha que a gente tivesse, principalmente contra usuários de Akuma no Mi, mas pelo fato de não ser, obviamente, né, pelo advento do armamento no mundo de One Piece, a disseminação, né, do Haki como um todo no mundo de One Piece, esse tipo de coisa, a gente não tem o Kairoseki ele sendo aplicado da tanto, forma né? que deveria, com a intensidade, com a quantidade que deveria ser, né? Porque certo. A prioridade do Oda acabou sendo outra, que é desenvolver o conceito do Haki, principalmente nesse caso, o do armamento. Então, por conta disso, é que a gente vê cenas como essa do Lute se surpreendendo. Faz sentido. Se chegando e aparecendo com um Kairoseki, de Kairoseki. Porque é raro. Deus, Kairoseki! E acabou sendo pego de surpresa e sendo abatido. Mas calma, galera, que ainda tem um outro membro da CP0 presente, que é o Pombo. O Pombo do Lute, lembrando pra vocês, ele usa também máscara. E o Oda ele foi categórico em dizer que os membros da CP0 que usam de máscaras são os considerados os mais fortes. E é importante lembrar que o Pombo do Lute, ele também apareceu usando uma máscara. Então ainda há esperança para a CP0. Vamos ver se o Pombo vai ser a nossa última esperança. Mas seguindo, a Stussy, ela diz que não pode sobrepor as ordens do Lute aos serafins por eles terem o mesmo nível de autoridade, o que me pareceu uma desculpa meio esfarrapada, porque se a gente considerar não faz sentido, um cenário onde o Lute não pudesse dar mais ordens aos serafins, ele tivesse dado uma ordem e eles ainda continuassem como aliados, enfim, e o Lute de alguma forma não pudesse dar uma outra ordem, a Stussy ela também não poderia dar. E isso meio que faria, tipo assim, se eles tivessem que fugir e levar os serafins de volta, se eles tivessem que pedir pra os serafins fazerem outra coisa, ao invés de atacarem fulano de tal e irem proteger, sei lá o que, fazer qualquer outra coisa. Pior, né? Só o Lute ia poder falar, né? A única função que foi nesse intervalo de tempo onde os serafins eles não foram parados, a gente ter uma cena de combate com o Zoro e também com o Sanji. No caso do Zoro, ele conseguindo parar o Mini-Hawk, finalmente eles dois se encontrando. O Mini-Hawk tentando atacar o Vegapunk da Lilith, mas o Zoro impedindo e eles tendo um clash. Finalmente os dois se encontrando. Caralho, muito mano. legal o encontro entre eles finalmente acontecendo, o Zoro reconhecendo que ele lembrava alguém que ele conhecia muito, né? Tinha muito mais humanidade ali na aparência do Mini-Hawk, gostou de ver. E assim, aparentemente os dois ali só deram aquele clash, o Zoro ele parece que foi mandado um pouco pra trás, até porque ele avançou em pleno ar, então o Mini-Hawk ele tinha uma estabilidade de chão maior do que a do próprio Zoro, então faz sentido ele ter sido isolado um pouquinho ali pra trás, mas enfim, ficou por isso mesmo ali, no clashzinho genérico, e enquanto isso a gente vê também o Sanji salvando o Vegapunk do Edson de um laser do Mini Jinbe, que tentou atacar o outro Vegapunk, no caso o Edson, só que o Sanji ele foi mais rápido do que o laser, do que a luz que o Serafim do Jinbe tinha usado pra atacar.
curioso, né? Curioso como o Sanji ele conseguiu se mover mais rápido até do que a luz. E infelizmente a velocidade da luz aqui como um todo em One Piece a gente tem que lembrar que é extremamente nerfada. É só a gente lembrar também como o próprio Marco no começo da Guerra de Marineford, ele também se moveu mais rápido É verdade. que os lasers do Kizaru para conseguir proteger o Barba Branca do primeiro ataque do Kizaru, né? Então, e aí? Que velocidade da luz é essa? Convenhamos, né? Não é muito rápida assim, não é tão rápida assim. Mas no fim, com eles conseguindo cessar os ataques dos Serafins e também conseguindo abater os membros da CP0, isso deu uma suposta tranquilidade. Tá. Trouxe uma aparente tranquilidade a todo mundo ali. Eles agora estão em busca do Vegapunk original, que tá lá conversando com a Bonnie também, e aparentemente tá tudo tranquilo, só que isso é temporário, já que a gente viu no final do capítulo quem é que tá chegando na ilha. Quem? Mas enquanto isso, a gente vai para a ilha Sphinx. A gente vai de fato para essa ilha onde a gente vê que a marinha apareceu algum tempo atrás para confiscar o tesouro do Barba Filha Branca. das putas, né, velho? A página inteira só do quão cruel estavam sendo aqueles marinheiros, né? Cara, torturando psicologicamente, ameaçando criança, ameaçando idosa. Realmente um cenário caótico de Credo, verdade, mano. ele mostrando o lado podre da instituição, que infelizmente é real por parte de alguns membros, principalmente dentro de um país, dentro de uma vila que não era protegida pelo governo mundial. Só que essa Aí eles abusam mesmo. ele foi salvo pelo Edward Weaver. A lenda! Com a naginata dele assim, sai, caraca! Inclusive, um dos membros da marinha que estava presente era um tal de Capitão Ratel, que a gente, não sei se vocês É bem parecido, né? pareceu muito a aparência do Capitão Nezumi, que apareceu lá no começo, lá no arco de Arlong Park, né? E é dito pra gente que, a princípio, ninguém conseguiu capturar o Weevil, né? É dito que essa tentativa de capturar o Eishichibukai aconteceu antes dessa invasão desses marinheiros em tentarem ali extorquir, né? Pegar o tesouro do Barba Branca. E aí, os caras só enviaram randoms a princípio? Tipo, meio esquisito, né? Tentarem capturar um cara tão poderoso só com randoms ou só com gente irrelevante. Nem pra eles mencionarem qualquer marinheiro de mínima relevância e dizer que ele foi derrotado. Mas depois a gente vê que a Miss Bakin aparece para explicar o que aconteceu depois disso. Ou seja, os acontecimentos eles foram até bem mais complexos, bem mais elaborados do que a gente pensava que tinham sido, né? Tá. Então a Miss Bakin aparece e conta o que aconteceu depois, primeiro confirmando que a Miss Bakin de fato é a Stussy Buckingham e também que ela veio. Caralho, mano. Também dizendo que ela é uma ex-membro dos Piratas então, Rocks. Foi ela própria que conseguiu realizar os experimentos no próprio Edward. Provavelmente. Já que ela se autoproclama, é sempre assim, né? Ela se autoproclama tudo, assim como o Evil também, autoproclamado filho do Barba Branca. Mas muito curioso que a gente vê esse núcleo sendo introduzido pra gente, né? Sendo mostrado pra gente nesse capítulo, porque era justamente algo que a gente estava discutindo semana passada. Ou seja, muito legal que ele deu espaço, ele deu o tempo pra gente começar a discutir sobre, e logo no capítulo seguinte ele já responde. Ele entregou boa parte das respostas pra gente e começou a trabalhar também esse núcleo do Edward Weevil, junto do Marco, dos Rocks, né? etc. Outra coisa que a Miss Bakin diz é que o Vegapunk pode provar a relação de sangue entre o Weevil e o Barba Branca, caso, já que o Marco, no caso, estava... Será que é um clone mesmo, então? Das informações que ela Daria pra provar, sendo um clone. Curioso, né? Que a Miss Bakin, ela parece bem segura de si quanto a isso, quanto à relação sanguínea entre os dois. Pode ser que ela esteja blefando, pode ser que ela esteja mentindo, pode ser que o próprio Vegapunk tenha mentido para ela, ou pode ser que seja da hora aquela imagem, verdade, que tenha de fato alguma relação sanguínea, mas não de forma 100% natural. Sim. Também tenha tido ali, né, uma modificação genética. Ou pode ser que realmente seja filho dele. Que resultou no ser que a gente E ela modificou algumas coisas, né? Depois desses eventos, enviaram, obviamente, alguém mais poderoso, que no caso foi o Almirante Aramaki, que conseguiu de fato capturar o Weevil. Um feito muito interessante. Vamos falar primeiro sobre o fato do ele ter sido capturado, já que o Weevil ele teve extremamente pouco tempo de tela para ser trabalhado. Bem pouquíssimo, ele né? Já foi
capturado, ele era um dos últimos que eu pensava que poderia ser capturado, principalmente pela ausência de tempo de tela dele. Então, se ele fosse capturado, ele teria ainda menos tempo de tela do que ele poderia... Mas vai que tem um arco Impel Down com o Weevil coordenando dele, então faria tudo. sentido o Oda ele dar um hype e dizer que ele conseguiu se manter livre. Só que não, ele foi de fato capturado, a gente não sabe que plot isso vai gerar, mas isso foi executado pelo Almirante Aramaki. Pelo menos um feito interessante, né? Já que o Oda ele desgraçou completamente a imagem do Almirante no final. Não, eu acho que não. Pelo menos ele compensou de alguma forma. Eu acho que ele peidou pro Shanks, mas... Um feito como esse, tava peitando o Momonosuke Dragão. a força do Edward Weevil por ele ser... Bom, o Edward Weevil, né? Ele ser no mínimo esquisito do jeito que ele é, Bobo. mas a gente não pode subestimar o Weevil. Vamos lembrar que o próprio Kizaru, ele comparou, ele diz que o Weevil lembra o Barba Branca jovem, pelo menos em termos de força. E aqui Forte a gente pra pode caralho. fazer um monte de malabarismo para diminuir a força do Weevil, dizendo que na verdade o Kizaru ele estava se referindo a um Barba Branca ainda novato, com 15, 20 anos de idade. Mesmo assim. Mas é importante lembrar que o conceito de jovem em One Piece ele se estende até mais ou menos uns 40 anos de idade. É só a gente lembrar, por exemplo, a fala do Sengoku, quando ele menciona os Piratas Rocks e ele diz que um jovem Barba Branca fazia parte dos Piratas Rocks na época. E a gente tem que lembrar que quando os Piratas Rocks eles foram extintos, o Barba Branca ele tinha 36 anos Caralho. de idade naquela época. Eu sou jovem, então. Outra informação interessante vem dos rascunhos e da descrição do Oda sobre o Roger e o Barba Branca no volume 1000. Ah, que da hora. Feito, né, contendo algumas informações que o Oda ele rascunhou, ele descreveu que viriam a ser usadas. 38 anos, o auge. Ele adiantou algumas informações e uma dessas informações foi descrever tanto o Roger quanto o Barba Branca, no caso do Barba Branca, desenhando ele com 38 anos de idade e dizendo 38, que ele estava 41. no seu auge. Então, galera, as informações elas se conversam. Tanto o Barba Branca na sua juventude, Sim. tendo seus 36 anos de idade, quanto o Barba Branca no auge, tendo seus 38 anos de idade, são informações muito próximas uma das outras, né? Então, por mais que o Barba Branca ele não pudesse estar no seu auge aos 36 anos de idade, no mínimo ele estava Tava perto, né? extremamente próximo É. do seu auge já naquela época, durante o final dos Piratas Rocks. Lembrando, inclusive, também outra informação, que o Doflamingo, se a gente for lembrar, né, no arco de Dressrosa, ele vivia sendo chamado pela sua família de jovem mestre, mesmo ele tendo seus 40 anos de idade. Mas É verdade, E né? por que eu tô dizendo tudo isso? Mas eu acho que é porque Primeiro, sempre pra chamou ele assim, defender a né? força do Edward Weevil, porque o cara merece, inclusive no meu Ele é forte, ele é forte. E se eu teorizei aqui brevemente sobre a possibilidade da sua Akuma no Mi, que pode ser muito bem que ele tenha sim uma fruta e que lembre também o poder do próprio. Será? Corre lá pra assistir se você não assistiu. E, obviamente, pra defender o almirantado aqui, que eu não ia deixar de perder uma oportunidade como essa pra defender o homem. E, obviamente, a gente tem que considerar que o Weevil, ele, apesar de ser extremamente forte, e isso eu vou Foi dizer independente capturado. do contexto, mas a gente precisa lembrar também que o Weevil, ele é um tapado. Então, apesar dele ser muito forte, ele não é assim tão inteligente. Inocente. Acaba, né, facilitando um pouco as coisas pro Aramaki, por exemplo, É. ou qualquer outro almirante. Já na última página do capítulo, no navio do Kizaru que estava indo até a ilha Egghead, estava mais uma pessoa. Caralho, A autoridade mano. máxima Autoridade do mundo. máxima. Jai Garcia, Saturno. Caraca, cara, isso pegou todo mundo de surpresa. Foda, velho. Muita coisa pra gente discutir sobre isso, tentar entender tudo que a gente pode. São Jar Com esse Garcia. mínimo de informação que a gente teve, só com esse mínimo de presença que a gente teve desse personagem. Primeiro, cadê os outros Gorosei, né? Não, mandou um soft. O Gorosei, ele apareceu sozinho no navio do Kizaru e a gente não sabe se ele tá indo de forma secreta, sem os outros Não, Gorosei eles saberem, sabem, eles ou se é sabem. algo tão particular dele que ele decidiu ir por conta própria, até por ele ter dito que já conheceu pelo menos uma vez o Vegapunk em vida. Então será que só esse único encontro que eles dois tiveram no passado, que a gente não faz ideia de quando foi exatamente, já foi o suficiente para ele se importar em ir pessoalmente até Não, o acho que ele tá encontro do indo Vegapunk, porque de fato,
fato eliminar o é Vegapunk. Não necessário. parece que tá indo fazer outra coisa senão essa. Inclusive, ele até menciona, né, que é uma pena eles terem que eliminar o Vegapunk, por exemplo, e é sempre muito nessa pegada os Gorosei, né? Se vocês repararem, os Gorosei estão sempre executando as maiores catástrofes no mundo, mas ao mesmo tempo eles sempre ficam com um sentido de pesar na mente, assim como a gente viu, por exemplo, no evento de Ohara, a destruição de Ohara, deu pra ver ali o Gorosei careca com a mão ali na testa, tipo, puta merda, o que a gente teve que fazer? Então parece sempre que eles estão fazendo um mal necessário para manter o status quo do mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles servem a uma pessoa que está acima deles. Então é quase como se eles não tivessem escolha. Mas vamos ver as nuances que esse personagem ele vai trazer. Por enquanto, vamos tentar especular algumas coisas sobre o personagem partindo do seu nome, Saturno. Que é a parte mais interessante aqui pra gente, né? Finalmente descobrimos então com isso porque os Gorosei são chamados de 5 estrelas anciãs. Agora já sabe. A sua relação com as armas ancestrais. Primeiro, porque eles são chamados de 5 estrelas anciãs. Estrelas já se remetem, obviamente, aos planetas. Mas adentrando um pouco nas especulações aqui, dá pra ver que tanto os nomes dos Gorosei quanto os nomes das armas ancestrais fazem referência a deuses greco-romanos. A gente já sabe isso por parte das armas ancestrais, mas isso agora também... Pluto, Neptune. Dos Gorosei. Lembrando que... Diana. Especificar, só pra deixar claro aqui a diferença de... cultura, mitologia, na verdade, romana e mitologia grega. No caso, o Estado romano propagava uma religião oficial, culto aos deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Nossa, verdade. Neptune, só para esclarecer aqui, tanto Pluto, os deuses gregos Vênus, e os deuses romanos, em essência, são os mesmos, só que com nomes diferentes. Então é muito provável, já que a gente vê 5 então teremos que os outros membros dos Gorosei sejam chamados de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e, como a gente viu, esse último, Saturno. No caso, os nomes romanos que também foram dados aos planetas do Sistema Solar. E o Sistema Solar, a gente vai completar esse sistema com os nomes das armas ancestrais que a gente conhece, que seguindo a ordem seria Uranus, depois Poseidon, que nesse caso o Odin mudou o nome, né? No caso, Poseidon é o nome grego e em romano seria Netuno, mas é o único que realmente faz o sentido contrário. Todos os outros nomes realmente seguem um padrão de nomes romanos. Plutão, né? A gente teria também Pluton, que no caso da mitologia grega faz referência a Hades. O Sol seria o Luffy. E completando esse sistema solar, a Terra, Insama. O deus do Sol, Nika, que a gente conhece, também faça parte desse mesmo padrão de nomenclatura. A Lua e a Lua. A possibilidade, inclusive, também de existir, quem sabe, um deus legal. Sabe, o próprio Barba Negra, pode ser. Insama ou qualquer coisa do tipo, a gente só tem que considerar Insama a Terra. Uma quantidade de luas. Algumas até têm luas pra caraca. Então fica meio difícil dizer se teria um único deus da Lua, mas é sempre uma possibilidade. Mas o deus do Sol realmente encaixa nesse mesmo padrão. E a gente sabe também que as armas ancestrais foram nomeadas a partir dos nomes de deuses. A gente não sabe de onde surgiram esses deuses dentro do mundo de One Piece. Esse boato de deuses, né? Ou se esses deuses de fato existiram no mundo de One Piece e eles traduziram esses nomes, pegaram esses nomes e colocaram nas armas ancestrais. Mas é importante lembrar que as armas ancestrais elas foram nomeadas como armas com nomes de deuses. A gente só não sabe que deuses são esses dentro da onde saíram esses deuses em One Piece. Partindo dessa premissa, a gente entra em algumas possibilidades. Primeiro, que seriam os Gorosei, agora seguindo esse mesmo padrão de sobrenomes, também sendo armas ancestrais, o que faria... Isso eu acho que não. Seria uma arma ancestral, mas eu acho extremamente difícil... Isso eu acho que não. Considerando que já foi estabelecido pra gente 3 armas ancestrais, então eu acho difícil. Mas, seguindo, a gente teria uma segunda possibilidade, que seriam os Gorosei possuindo um nível de poder equivalente. Isso eu acho que sim. Ancestrais. E nesse caso, a gente também teria que incluir o próprio Luffy nisso. Isso eu acho que sim. Possibilidade daria um hype extremamente grande no nível de força deles. Terceira possibilidade seria as armas ancestrais terem sido nomeadas a partir do nome deles
já que eles são os deuses, né? Lembrando que eles são Tenryubitos, né? E os Tenryubitos, eles são os deuses do mundo de One Piece. Então falta duas? Olha só que louco. Já que as armas elas foram nomeadas a partir do nome de deuses, na verdade não seriam deuses propriamente ditos, mas seriam na verdade os próprios Gorosei, que são de fato Tenryubitos, né? São em essência Tenryubitos. Eu teria mais duas. Possibilidade, sim, de que as armas ancestrais tenham sido nomeadas a partir dos próprios nomes dos Gorosei. Tá. Só que o único contraponto a essa ideia é o fato de que as armas ancestrais, elas muito provavelmente estavam ligadas ao Reino Antigo. Ao Reino Antigo, muito provavelmente dos D, já que todas as informações que a gente sabe, que a gente tem conhecimento sobre as armas ancestrais, elas foram passadas através dos poneglyphs que foram escritos pelo Reino Antigo, no caso, né, no país de Wano. Ou seja, por que os fundadores, por exemplo, do governo mundial iriam nomear as armas do seu reino inimigo com os nomes deles próprios, ou nomes baseados... Pra tomar pra si, ué. ...deles próprios? Será que a gente vai ter algum plot twist aí de que o Reino Antigo tem alguma relação, né, meio louca com os próprios Gorosei? E duas possibilidades também partindo do sobrenome dos Gorosei, que seria os Gorosei estarem vivos desde o século perdido. Pode ser também. Que eles carregam esses sobrenomes, ou, caso eles não estejam vivos desde o século perdido, que esses sobrenomes de satélites, inclusive já vou falar sobre isso também, sim. né? Esses sobrenomes referentes passados, né? a deuses, no caso da mitologia greco-romana, seriam, na verdade, passados de geração mas em geração. isso eu acho que deve ser, óbvio, né? Por uma rotatividade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, faria sentido também que esse fosse um título dado aos Gorosei que tomassem conta ali, né? Fossem a autoridade, exercessem a autoridade do governo naquela determinada época. Ou, como eu falei, o caso anterior, que seria eles, aqueles 5 de fato que a gente vê sentados sempre lá no topo do mundo, eles tendo carregado esse sobrenome desde 800 anos atrás. Pode ser. E por último, aqui também não tem como a gente não fazer uma relação dos nomes dos planetas do sistema solar com os satélites do Vegapunk, né? Ou seja, as duas informações também se conversando satélites aqui. do Vegapunk. Provavelmente a gente vai entender melhor essa escolha de nomes depois que esses dois personagens eles conversarem entre si. Mas enfim, galera, como eu falei, muita coisa. Muita coisa. Por enquanto, eu acho que cobri boa parte do que dá pra ser especulado até o momento com as informações que foram passadas pra gente. Se você ficou até o final do vídeo, sempre eu tenho fico. certeza que você curtiu, então confere mais uma vez se você tá inscrito aqui no canal. Tamo junto. O sininho também tá ativado e aproveita pra conferir o meu último vídeo especulando mais sobre os clones no mundo de One Piece. Quem vai ser clone, quem não vai ser, tá uma zona do caramba, né? Todo mundo agora virou clone. Então aproveita pra conferir esse último vídeo de One Piece, onde eu menciono, vou dar uma olhada, inclusive, o poder que eu acredito ser a Akuma no Mi do Edward Weevil. Beleza? Até beleza. a próxima. Tchau! Bom, tivemos mais um mangá muito importante, mais um capítulo muito importante aí, com várias revelações, né? Finalmente foi confirmado que sim, a Stussy é aquela velhinha lá que é a mãe, né, do Weevil, e ela era, sim, da tripulação dos Rocks, então achei bem da hora ter essa revelação. E ela é autoproclamada cientista, então ela também fez parte dos Mads, então, se você for ver, é uma personagem bastante importante, né? Obviamente ela tá mais velhinha, mas ela foi muito importante no passado. Achei da hora também mostrando a clone dela lá, solando o Lute, que, tipo, alguns mangás passados estava lutando com o próprio Luffy. Então, tipo, pra você ver que ela é forte, obviamente ela pegou ele de surpresa. Tem toda a questão do Kairoseki, que eu sempre esqueço o nome lá, que realmente é um ponto fraco para os usuários de Akuma no Mi, mas achei me surpreendeu o fato de o Vegapunk realmente estar falando com ela. Ela era, tipo, a pessoa que estava sendo protegida na ilha e tal. Pensei que seria um outro personagem, então me surpreendeu um pouco, mas vamos ver como que isso vai se desenrolar. E aí, obviamente, a gente tem a maior revelação, vamos dizer assim, do episódio, que é o nome de um dos 5 Gorosei. Ele tá indo com o próprio Kizaru pra Egghead, só que, tipo, a partir do momento que a gente tem a revelação do nome do personagem, a gente tem... É o que a gente fala, a gente tem uma revelação e a gente tem mais outras inúmeras dúvidas, tipo assim, será que realmente tem toda essa questão de eles ser representados em os planetas? Será que eles têm
força equivalente a uma arma ancestral? Será que eles são uma arma ancestral? Então abre muito mistério sobre o que realmente são esses personagens, se eles estão vivos desde o século passado ou não, isso é passado de família em família, se eles também, por que ele efetivamente nesse exato momento tá indo a Egghead, ele tá indo por causa do Vegapunk, ele tá indo por causa da fruta do Luffy que foi despertada. Então, meu, é uma revelação que a gente tem e é inúmeros mistérios que a gente também tem. Mas tô achando bem da hora que a história tá se desenrolando. Vai ser muito foda quando o Kizaru e esse personagem novo chegar, o Saturno, né, vamos dizer assim, em Egghead, porque eu não sei se ele vai lutar, porém eu acredito que sim. A gente tem toda essa mítica em volta dos animes, que geralmente os personagens mais antigos, mais velhos são muito poderosos. Gostaria que sim, esses 5 do Gorosei fossem muito poderosos, que não fosse só meros personagens políticos que tem que ser protegidos, como a maioria lá dos Terubitos. Terubitos? Os deuses celestiais lá, que ficam com os capacetinhos lá, que eles são tudo uns bosta. Eles, eu acho que não, eu acho que eles devem ser extremamente apelões. E seria muito da hora ver, de repente, sei lá, ele lutando com alguém ali na ilha de Egghead, seria muito foda. De repente, muito provavelmente, pode ser que quem fique ali pra pagar a conta seja a clone da Stussy ali. Pode ser. Apesar que ela segurar Kizaru e um Gorosei, caralho, mas não sei. A gente vai ter que conferir os próximos episódios aí. Mas achei bem da hora, tô curtindo bastante esse finalzinho aí. Eu acho que deve ser o final do arco de Egghead. Provavelmente o próximo vai ser Ilbuff. Então tô achando bem da hora essa inclusão aí de um dos Gorosei agora. Eu acho que a gente vai ter provavelmente uma batalha, ou uma possível batalha aí. Pode ser que aconteça ou não, com a chegada desses dois na ilha de Egghead. Beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links na descrição, link do nosso querido canal aqui, Bruno Bandeira. Se você deixar o like no vídeo de cada um deles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Não dá pra